E o filme escolhido para hoje conta a história de um homem chamado Mehmet. Mehmet, ele é um microempresário, trabalha com meninos catadores de lixo, porque foi a forma também que Mehmet encontrou, né, para viver, né, para estabelecer a sua história. E ali é onde acontece tudo na vida desse homem, dentro de um depósito. Mehmet carrega no seu corpo também uma enfermidade nos rins, onde ele passa a vida numa fila em busca de um transplante. Mas a primeira coisa que nós detectamos em Mehmet é que ele é um homem que ele se abandonou. Ele está num total abandono. Isso porque na história de Mehmet, ele já foi lá abandonado pela sua mãe. E como ele foi abandonado pela sua mãe, ele perpetuou essa posição de abandonado. Ele perpetuou essa posição de rejeição, ele perpetuou essa posição de dor na vida dele. Mas por que será que esse homem, ele ao invés de fazer diferente com o que fizeram com ele justamente vai repetindo ao longo da vida com os seus comportamentos aquilo que fizeram com ele? Porque aquela forma de vida, aquele comportamento, aquele posicionamento de abandono, na realidade, era a âncora que ligava Mehmet à sua mãe. A única forma que Mehmet tinha de estar alimentando, nutrindo essa necessidade de ter, de encontrar essa mãe, estava justamente ele se colocando nessa posição de abandono, porque foi nessa posição que ele teve acesso à sua mãe. É nesse cenário de dor que ele consegue lembrar da mãe. Então, se colocar nesse lugar de abandono, se colocar nesse lugar de privação, se colocar nesse lugar de dor, era para Mehmet uma ligação com a mãe dele. E se talvez ele saísse desse lugar, ele iria perder a única possibilidade que ele tinha de estar próximo a ela. E isso, trazendo para a nossa realidade, muitas vezes também nós vamos perpetuando sentimentos, comportamentos que nós vivenciamos lá atrás e que de forma inconsciente nós vamos adaptando esse cenário, né, de dor, de medo, de privação para a nossa vida, porque é a única forma, a única maneira que nós temos de resgatar internamente algo que nós sentimos falta lá atrás, algo que nós não vivenciamos lá atrás. Então a gente vê que mesmo diante de possibilidades de sair daquele lugar de abandono, Mehmet não sai. E quantas vezes também nós nos vemos diante de possibilidades de buscarmos um caminho melhor, de buscarmos uma solução melhor, de entrarmos em contato com pessoas que nos tirem desse lugar onde nós estamos e nós resistimos. Nós muitas vezes resistimos a uma ajuda, resistimos buscar uma solução, resistimos uma resposta. Por quê? Porque alguma coisa, existe uma âncora, existe algo que está me fazendo permanecer naquele lugar de dor, permanecer naquele lugar de desconforto, permanecer naquele lugar de perdas, permanecer naquele lugar onde todos veem que eu me abandonei, mas ainda assim eu permaneço lá. Nós vemos que Mehmet, na primeira cena do filme, ele sai e mesmo sabendo que aquela saída iria prejudicá-lo, porque ele já tinha, né, um problema de saúde, mesmo dessa forma, ele sai. A gente vê que ele não tinha, ele não nutria o autocuidado, ele não cuidava dele mesmo. Ele queria permanecer naquela condição de coitado, de necessitado. E muitas vezes nós vamos percebendo ao longo da nossa vida que existem áreas dentro de nós que nós também não estamos cuidando. Existem áreas de dentro de nós que nós sabemos, comportamentos que nos fazem mal, atitudes que nos fazem mal, mas ainda assim nós continuamos nos auto-sabotando
e indo lá e fazendo aquilo que nos prejudica. Por que será? Isso está querendo te ligar a quê ou a quem? Essa situação, esse comportamento seu, está querendo te fazer olhar para o que na sua história? Para o que na sua vida? E aí a gente vê um homem, um adulto, mas que está simbioticamente ligado à sua mãe. E mesmo depois de adulto, ele não consegue se desligar dessa figura materna. Ele não consegue se desligar dessa mãe que ele vive em busca, desejando encontrá-la. E é interessante que nós sempre seremos colocados diante das nossas fraturas. Nós sempre seremos colocados diante daquilo que nós precisamos curar, que nós precisamos restaurar. Os nossos comportamentos serão gritos da nossa alma, da nossa criança interior, dizendo: olhe para isso aqui. Por que às vezes alguma coisa te incomoda tanto? Você já parou para notar que existem coisas que te incomodam mais do que outras? Que existem comportamentos de outras pessoas que te incomodam mais do que outros? Então, esse comportamento que muitas vezes se repetem das pessoas para com você, ou se repetem de você para com as pessoas, é uma chamada de atenção para que você esteja atento para o que te leva a ter a reação, a ter os sentimentos que você tem diante daquilo. Você percebe que Mehmet é tão incomodado com essa questão, né, da criança estar nas ruas, da criança ela viver sendo abandonada, que ele está ali no meio delas, né, ajudando outros nesse processo. O que te incomoda? O que mexe com você ao ponto de querer mudar, de querer transformar? Isso tem a ver com a sua história. Eu estava conversando com uma pessoa e ela disse para mim assim: Ana, quando eu assisti esse filme, eu entendi porque que eu sempre tinha no meu coração uma necessidade de ajudar crianças, uma necessidade de curar as crianças e proteger as crianças. E na realidade, durante o tempo em que ela assistiu o filme, na nossa análise, a gente pôde ver que a criança que ela queria curar, a criança que ela queria salvar, a criança que ela queria proteger era ela mesma. E talvez aquilo que você está querendo fazer pelo outro, talvez aquilo que você está ansiando que o outro faça por você, é justamente aquilo que a sua criança interior está olhando e dizendo: olha para mim e faz por mim. Ele encontra um menino de 8 anos de idade. Quando ele encontra esse menino, ele quer salvar esse menino, ele quer dar tudo para esse menino, ele quer resolver os problemas desse menino, ele quer privar esse menino de todo sofrimento e de toda dor. E quando ele está diante desse menino, ele se vê, né, com essa responsabilidade. Então, a gente vê que ali, essa necessidade que Mehmet tinha de salvar aquele menino, né, que aparentemente era um menino comum, extra história que aparecia no filme, mas que a gente sabe que era o reflexo dele mesmo, era como essa moça. Na realidade, Mehmet queria se salvar. Na realidade, Mehmet queria... a vida estava proporcionando para Mehmet olhar para sua criança e poder dar para essa criança aquilo que essa criança não recebeu. Porque nós podemos nos dar aquilo que nós não recebemos. A partir do momento que nós temos um entendimento de que antes de sermos filhos dos nossos pais, nós somos filhos de Deus. Antes de recebermos dos nossos pais, nós recebemos de Deus. Quando nós entendemos que nós fomos talvez rejeitados pelos nossos pais, mas fomos adotados por Deus, nós vamos começando a assumir uma postura nova diante da nossa história e diante da nossa vida. A gente vê que Mehmet, ele vive diante da escassez. Ele vive, né, diante da pobreza, da ruína. A escassez emocional de Mehmet era tão grande que isso repercutia na sua escassez, né, externa.
E às vezes você está vivendo uma escassez externa que é fruto de uma escassez interna. Ele tinha um dinheiro guardado, porém ele vivia na escassez. Às vezes você tem recursos para se dar, mas você não se dá porque você está perpetuando, né, essa posição de coitadinho na sua vida. Quer ver uma coisa? Ele se colocou no lugar de receber, de viver do resto dos outros. Será que você também está vivendo do resto dos outros? Porque lá atrás te ensinaram, te colocaram numa posição de só ter os restos. Tem pessoas que se contentam em ser o segundo, tem pessoas que se contentam em passar a vida numa fila sem nunca chegar a sua vez, sem nunca chegar ao seu lugar. Por quê? Porque essa pessoa aprendeu lá atrás que ela não é digna do primeiro lugar. Existem pessoas que na sua infância, sempre que iam receber um bolo, um pedaço de carne, o prato de comida, ou quando iam receber alguma coisa, sempre alguém recebia primeiro. Sempre alguém tinha primeiro. Né? Sempre alguém não podia esperar, mas ela podia. Então essa pessoa cresce aceitando o segundo lugar, aceitando o que o outro pode dar para ela, mesmo que aquilo que ele dá não é o suficiente para supri-la, porque ela mesma não consegue se suprir. Então, qual é a escassez que você está vivendo na sua vida? O reflexo daquilo que você tem externamente, que você experimenta externamente, está associado àquilo que você está vivenciando emocionalmente, internamente. E essa ligação com essa mãe dele fazia com que ele se tornasse um eterno filho. Isso. Então, mesmo como adulto, ele não conseguia se comportar como o homem que ele deveria se comportar, o homem que iria cuidar dele, o homem que iria assumir as responsabilidades emocionais e físicas dele, o homem que iria estar pronto para encarar a vida de uma forma real e lutar, né, de uma forma adulta diante das consequências, diante das situações que estavam diante dele. E quantas vezes, por conta dessa ligação que nós temos com a nossa história lá atrás, a gente também cresce e não se torna a mãe, não se torna a esposa, não se torna a empreendedora, não se torna a pessoa que nós deveríamos nos tornar, porque estamos ainda também nessa condição de filhas. E nessa condição de filha, às vezes a mulher se tornou mãe, mas é filha da filha, é amiga da filha, mas não consegue ser a mãe da filha. Ela até se relacionou, casou, está com alguém, mas ela não consegue ser a esposa. Ela não consegue assumir a responsabilidade de esposa na sua vida sexual. Ela não consegue assumir a sua condição de esposa quando ela se depara com problemas relacionados aos ciúmes, quando ela se depara com problemas relacionados às questões, né, de vivências, as questões de problemas que podem existir com o casal. Então ela vai agir como o quê? Como essa filha que não cresceu, que não se tornou adulta, porque ela está ligada a essa mãe. E essa ligação está associada ao quê? Essa ligação está associada, talvez, a você ter sido excluída, a você não ter sido a mais querida, a você não ter sido aquela que recebia primeiro alguma coisa, a você não ter sido aquela que chamava atenção, a você ter sido aquela pessoa que era sempre a mais criticada, a sempre que era exposta. E você leva isso, e você fica preso a isso, e você tem um comportamento a vida inteira de querer mostrar que você não é aquilo que a sua mãe disse que você era, que você não vai fazer aquilo que sua mãe disse que você ia fazer. Você leva uma vida nessa condição de filha que quer provar para sua mãe que você pode fazer diferente. Então, talvez você está levando a sua vida aí, você, em algumas áreas, você está com esse comportamento infantil e hoje você está nessa análise para você perceber onde você está levando uma vida infantilizada. Onde você está recuando diante dos problemas ao invés de ir para frente e enfrentá-los de uma forma adulta. Quando que você
quer mostrar que você é boa, que você vai lá, que você faz e acontece, sendo que era hora de ser adulta e expor: eu preciso de cura, eu preciso de cuidados, eu preciso de atenção. Mehmet estava rodeado de pessoas que queriam ajudá-lo, mas ele se negava a viver essa ajuda. Ele se negava a ser cuidado, ser tratado. E o adulto, ele consegue identificar as suas feridas, entender que tem feridas e buscar ajuda e receber essa ajuda. Por que você acha que Jeremias ele diz assim: cura-me, Senhor, e serei curado? Porque Jeremias sabia que mesmo tendo comunhão com Deus, aliás, você vê que os homens que mais tinham intimidade com Deus eram os que mais estavam dispostos a expor as suas dores, a expor as suas feridas e deixarem essas feridas serem tratadas, serem curadas. E às vezes essa ferida, ela está relacionada a um comportamento que você tem e que você sabe que esse comportamento até te impede de estar mais perto de Deus, até te impede de viver a vida que Deus estabeleceu para você, até te impede de ser a esposa que você gostaria, de ser a mãe que você gostaria. Então esse é o tempo de você olhar para esse comportamento, de você olhar para essa criança que está gritando aí, para que você esteja atenta àquilo que está te roubando do teu lugar de adulta na tua história. E poderíamos passar horas aqui falando de outros detalhes do filme. Eu quero completar dizendo que chega uma hora na nossa vida que a gente precisa entrar naquele lugar, voltar para nossa casa. E que casa é essa? A casa é o lugar onde tudo se originou. A casa é o lugar onde tudo começou. E às vezes é necessário que nós voltemos a essa casa, nós voltemos a esse lugar onde nós fomos feridos, onde nós fomos magoados, onde nós nem fomos feridos e magoados, mas onde nós aprendemos alguns padrões na nossa vida e que nós passamos ao longo da nossa história repetindo esse cenário e esse padrão. E é interessante que eu lembro do filho pródigo, que ele viveu tudo que ele tinha que viver lá fora, mas a restituição na vida dele só aconteceu quando ele retornou à casa. Quando ele retornou ao lugar onde ele abriu mão da sua herança. Onde ele retornou ao lugar onde ele perdeu a sua identidade, ou melhor, onde ele rejeitou a sua identidade de filho. Ele voltar à casa onde ele iria ver, onde ele iria se deparar com um lugar onde ele sequelou a sua história. E Mehmet, ele volta, à casa onde ele foi espancado, onde ele foi abusado, onde ele foi emocionalmente ferido. E ele precisava entrar em contato com aquela cena, ele precisava entrar em contato com aquela realidade. E ver que ele tinha uma mãe que não tinha a capacidade emocional de guardá-lo, de protegê-lo, de cuidar dele. Porque até então, Mehmet estava iludido, achando que a mãe dele estava procurando ele, que a mãe dele era uma boa mãe, que a mãe dele trabalhava muito, enfim. Ele estava tentando proteger o tempo todo a imagem dessa mãe e ele ficou preso a essa proteção, que foi uma fuga que ele encontrou, foi uma maneira que ele encontrou de lidar com a dor da rejeição. E às vezes nós estamos também nos armando, Às vezes você tem um comportamento de rejeitar as pessoas, às vezes você tem um comportamento de falar demais, às vezes você tem um comportamento de se omitir, às vezes você tem um comportamento de viajar na maionese, Alguns comportamentos que você tem que na realidade é uma fuga que você adotou para amenizar uma dor na sua história, para amenizar uma dor. Às vezes você tem uma atitude de rebater tudo, está sempre armado, e é a forma que você encontrou de lidar com a tua dor, de lidar com o teu trauma, de lidar com, talvez, não foi nem com a dor e o trauma de ser rejeitado, mas você podia fazer o que você quisesse dentro da sua casa, você era livre. E isso também nos traz consequências.
muitas consequências. Essa liberdade também mostra que os nossos pais, eles não tiveram, né, essa capacidade, esse poder do adulto de se responsabilizar e cuidar como adulto de uma criança. Então Mehmet Ali, ele tem que se deparar com essa mãe que teve que jogá-lo no lixo, essa mãe que não encontrou dentro dela recursos para fazer algo além do que ela fez. E aí é onde também nós nos deparamos em ter que encarar, olhar para aqueles que nos traumatizaram, olhar para aqueles que nos feriram e entender que eles deram aquilo que eles conseguiram dar, que eles só entregaram aquilo que eles conseguiram entregar, que o máximo que eles puderam fazer por nós foi nos dar a vida. O restante, eles só podiam abrir a mala das suas emoções e depositar sobre nós aquilo que tinha dentro dela. E dentro dessa análise, eu lembro que uma pessoa, né, ela disse assim para mim: Ana, durante, né, a imersão que você fez, eu fiquei me perguntando por que minha mãe não me defendeu, por que minha mãe não foi lá e abriu mão do padrasto, né, para proteger a filha dela que estava sendo abusada por ele. E aí ela precisou entender, dentro de uma terapia, ela precisou entender na nossa imersão que essa mãe, ela não tinha recursos emocionais de força para proteger. Essa mãe era uma mãe que ela aprendeu a viver do que sobrava. Era uma mãe que aprendeu a ser segunda. Era uma mãe que aprendeu que quem quisesse ela já era de grande tamanho para ela. Então, ela não se viu com forças o suficiente para defender a sua filha. Ela não se viu porque a criança interior dela estava muito mais aflorada do que a adulta na vida dela. Então, hoje, não cabe a você julgar essa mãe, esse pai, essa pessoa. Cabe a você entender que você hoje tem recursos para olhar para essa criança que foi ferida, que foi magoada, que foi rejeitada, ou que talvez que foi negligenciada, com mais responsabilidades, né, ao seu respeito, e você dizer: não cuidaram da criança lá atrás, mas eu posso cuidar dessa criança hoje. Não amaram essa criança lá atrás, mas eu posso amar essa criança hoje. Não fizeram muito por essa criança, e olha que Mehmet começou um caminho de querer fazer por aquela criança aquilo que não fizeram por ele. Mas ele não abriu mão de permanecer com uma mãe idealizada e não com uma mãe real. Ele não abriu mão de identificar que a mãe dele não foi capaz de supri-lo e que essa mãe não o procurava mais, que essa mãe não queria mais. Talvez você está sustentando algo na sua vida que é ficção, não é realidade. E Deus está querendo trazer a verdade, Deus está querendo trazer clareza para o teu coração, porque é a verdade que liberta. E Deus está querendo mostrar qual é a verdade que está por trás desse adultério, qual é a verdade que está por trás dessa doença que você está, qual é a verdade que está por trás dessas diversas perdas que você tem tido, qual é a verdade. E você parar de fantasiar, de você identificar essa verdade, e aí sim você vai ser curado. Mehmet não foi capaz de admitir uma mãe que rejeita o filho. Mehmet não foi capaz de admitir uma mãe que não estava mais em busca do filho. E por isso ele morreu com a sua dor, incapaz de se responsabilizar em cuidar da sua própria criança. E morreu desejando e ansiando que essa mãe ainda voltasse para cuidar dela. Mas hoje você pode se colocar no seu lugar de adulta e você pode se responsabilizar pelas áreas da sua vida que precisam ser restauradas. Você pode fazer como Jeremias hoje: cura-me, Senhor, e eu serei curada. Memé passou a vida em um carrinho de mão. Ele nunca conseguiu sair de lá. E você? De onde você nunca conseguiu sair? Espero que essa análise tenha abençoado sua vida, que você possa compartilhar com muitas pessoas e que você possa estar acompanhando e não perca o próximo episódio do nosso Cine Terapia. E eu já peço para você que esteja colocando aí embaixo quais foram os teus insights,
se foi importante para você esse período que passamos juntos aqui, quais foram as lembranças que você teve, e qualquer coisa você pode estar me procurando e a gente pode estar conversando. Que Deus te abençoe e até o próximo Cine